gente linda que me assiste. Bom, esse vídeo é recomendado pelo César Mengão. César Mengão, obrigado por você estar aqui, sempre acompanhando a gente. E ele fez a pergunta se o inferno existe. Bom, para falar de inferno, não tem como sem eu falar antes da morte, porque a morte vem primeiro, o inferno vem depois. Então, obrigatoriamente, eu tenho que falar sobre a morte, né? Se eu não tirar essas dúvidas, vai enrolar o meio de campo. Eu fiz uma lista para mim ler, porque afinal de contas eu vou usar muitas passagens e se eu abrisse a Bíblia aqui eu ia ficar até amanhã. Oséias 13:14 diz assim: Eu os remirei das mãos do inferno e os resgatarei da morte. Como pode Deus salvar alguém do inferno? Porque o inferno aqui está relacionado à morte, Sheol, sepultura, o pó, ou seja, inferno não é o fogo, é deixar de existir. João 3:36 ou João 5:12 fala a mesma coisa. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê não verá a vida. Ou seja, a vida eterna é só para os salvos. Então, se você está vivendo eternamente queimando, com filho, sem filho, você tem vida eterna. Não faz a menor diferença. Ou seja, só vai viver eternamente os salvos quem tem o Filho, certo? Mesmo que viver no inferno queimando, você está com vida eterna. E isso não te pertence. Apocalipse 20:14 diz assim: A morte e o inferno foram jogados no lago de fogo. Como você vai jogar o inferno no lago de fogo? Não tem o menor sentido. Se, por um acaso, o inferno não for o lago de fogo. Se o inferno for sepultura, Sheol, pó, deixar de existir. Eclesiastes 9:5 e 6 diz assim: Pois os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa. Mas sua memória está entregue ao esquecimento. Amor, ódio e inveja já pereceram, e já não tem parte em coisa alguma do que se faz embaixo do sol. Ou seja, cadê a alma consciente? Porque está dizendo aqui, sua memória está no esquecimento, não tem consciência mais, tá? Eclesiastes 9:10 Tudo que vier à tua mão para fazer, faze conforme as tuas forças. Porque na sepultura para onde vais, não há obra, projeto, conhecimento, nem sabedoria alguma. Então, você não vai pensando, tá? Você não planeja mais, você não tem conhecimento nenhum mais. Você deixou de existir, ok? Salmos 146:4 diz assim: Quando o espírito deles se vai, voltam ao pó. Naquele mesmo momento, acabam-se os seus planos. Então você não vai ter mais consciência, você não tem mais plano, você não tem projeto nenhum. Acabou-se o que era doce, tá? Onde está a alma consciente e pensante? Não está. Eu tenho uma novidade para você. Você pensa que você tem uma alma, não pensa? Você não tem. Até a sua alma é emprestada, não é sua, é de Deus. O que nós temos? Nada. Pó, barro. E é para lá que nós vamos voltar. Até a sua alma, que você pensa que é sua, não é sua, é de Deus, é só emprestada. Lucas 20:36 diz assim: Porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos, são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Aí eu te pergunto, para viver eternamente tem que ressuscitar. Fora isso, não tem alma imortal, tá? Ezequiel 18:20 A alma que pecar, essa morrerá. Cadê a alma imortal? Cadê a alma imortal? João 5:28 e 29 Porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz, sairão para a ressurreição ou para a condenação, de acordo com as suas obras. Se já está no céu, se já está no inferno, por que tem que esperar a trombeta de Deus, a última hora? Esperar a sua voz. Não precisa, né? Ele vai vir aqui à toa, né? Então, gente,
as almas estão mortas, junto com o pozinho, no sepulcro. 1 Timóteo 1,17 diz assim: ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele seja a honra, a glória para sempre. Amém. Essa é a única palavra imortal da Bíblia. E está se referindo ao eterno. Aquele que não foi gerado. Você tem umbigo, daqui sai um cordão umbilical. Ah, você não é imortal. Gênesis 3:4. Certamente não morrereis, disse a serpente à mulher. Olha, essa cobra tem uma lábia, porque até hoje o povo está acreditando nela. Existem 3 pessoas no céu, 4 com Jesus, com corpo físico, que foram levados. Quem são? Elias, Enoque e Moisés. Satanás ficou irado e contendia com Deus sobre o corpo de Moisés. Opa, ele passou pela morte. Se ele passou pela morte, ele é meu. Você não tem mais propriedade sobre ele. E começou a discutir com Deus porque Moisés morreu e ressuscitou e foi levado para o céu. Então, quando Jesus ressuscitou, dizem que ele foi aos espíritos em prisões, né, nas camadas inferiores da terra, e mostrou, aqui ó, a chave da morte. Agora é minha, valeu? Ah, Priscila, é ignorância você achar que Jesus desceu nas camadas inferiores da terra ou foi falar com as almas em prisões. Vou falar uma coisa pra você. Heresia é ignorância, tá? Existem sim camadas inferiores da terra, existe sim o Sheol, existe essa terra oca, buraco com a entrada no sul, a entrada no norte, existe uma sede demoníaca aí no fundo do oceano, no Triângulo das Bermudas, existe outra sede aí que é na floresta amazônica, existe uma sede em tudo quanto é continentes, tá? E mais, em Efésios 6:12, diz assim, a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra os principados e potestades, os chefões que moram nas regiões celestes. Então a gente pensa que demônio não mora em lugares específicos. Moram sim, eles são organizados por continente, por cidades, é tudo melhor que nós. Por que nós não podemos adorar a Maria? Todo mundo sabe, Maria está morta. E outra que ela não é Deus, né? Mas e Davi, o homem segundo o coração de Deus? Não é possível que o homem segundo o coração de Deus não está no seio de Abraão, né? Pois não está não. Atos 2:34. Porque Davi não subiu ao céu. Que dirá nós, né? Não faz sentido nenhum a ressurreição, a volta de Jesus, o juízo, se todo mundo já foi julgado. Quem subiu, subiu. Quem desceu, desceu. Jesus vai fazer o que aqui? Não tem sentido isso. E outra, Deus é justo. Ninguém é condenado sem antes passar pelo julgamento. Todo mundo tem direito a ser julgado. Então não faz sentido a pessoa já ter ido para o inferno, para depois voltar, para ser condenada, para voltar para o inferno, ela já está condenada. Não faz sentido nenhum. Evidentemente ela não está no inferno, né? Eclesiastes 3:20 diz assim, todos vão para o mesmo lugar. Todos vieram do pó e ao pó retornarão. Antes do dia do juízo, meu amigo, ninguém subiu, ninguém desceu, tá? Hebreus 9:27. E aos homens está ordenado morrer uma vez só, e depois disso o juízo. Logo, não existe reencarnação. Por quê? Porque eu já morri na vida passada, renasci, morri, renasci, reencarnei. Quebrou a reencarnação também, tá? Salmos 115:17 diz assim, eu já vi um familiar morto. Já te apareceu, conversou com você, um familiar que morreu? Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Bom, eu te pergunto, se ele está falando, não está em silêncio, não está obedecendo a ordem de Deus. Manda para o inferno do lugar de onde veio, repreenda em nome de Jesus, arreda-te, Satanás. Não caia na lábia do inimigo, tá? E o rico e o Lázaro? Parábola. E o filho pródigo? Parábola. E a moeda perdida? Parábola. Eu inventei uma história porque eu quero te ensinar uma lição de alguma coisa. Não existiu.
Tá? Entendo o que é parábola? Tá? Obrigada. Então não vai acontecer um inferno? Vai acontecer um inferno. Opa, o lago de fogo, porque o inferno, a Bíblia diz que é sepultura, é pó, é deixar de existir, e até isso será lançado no lago de fogo, o próprio inferno, nós já vimos. Apocalipse 20, versículo 9, diz o seguinte: marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontraram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelo século dos séculos. O inferno não dura século dos séculos. Aqui não tem seres humanos. O falso profeta, a besta, Satanás e seus anjos são todos seres do inferno. Acompanhe a trindade satânica. Você não ouviu falar ser humano aqui queimando. Não, ser humano que nem álcool. Riscou um forte, queimou, acabou. Entendeu? E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Você acha que alguém vai viver feliz sem chorar, sabendo que a sua mãe, um familiar que você ama, tá lá queimando? Que essência de amor é essa de Deus? Não, gente. Ser humano não fica queimando assim eternamente, tá bom? Eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Ou isso é erro de tradução, ou a vírgula tá no lugar errada. Te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Eu estou te dizendo isso hoje, que você estará comigo no paraíso. Isso é jogado por terra em João 20:17. Opa, Maria Madalena, não toque em mim, porque eu ainda não subi ao meu Pai. Como é que Jesus está no paraíso naquele dia, com o ladrão na cruz, sendo que 3 dias depois, não toque em mim, ainda não subi ao céu? Erro de tradução para te confundir. Bom, eu já falei tudo que eu tinha para falar. Eu acho que Jesus não vai voltar enquanto a gente não chegar a um consenso doutrinário. Enquanto as pessoas acharem que a lei de Deus são 9, são 8, são 7. Enquanto as pessoas acharem que existe seio de Abraão. Enquanto as pessoas acharem que tem gente lá queimando no inferno. Jesus não tem como voltar, gente. Sabe? A igreja toda dividida. A gente precisa entender a palavra de Deus do jeito que ela é. E eu espero que tenha ficado claro isso para vocês. Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo que eu faço um próximo vídeo, tá bom? Obrigado por ter me acompanhado até agora. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!